celebra duas solenidades ligadas à Eucaristia. A Quinta-feira Santa, que é profundamente vinculada ao mistério pascal. E a solenidade de hoje, Corpus Christi, é sobretudo um convite à adoração, à expressão pública de nossa fé na presença real de Jesus Cristo nas espécies consagradas. O pão e o vinho consagrados são real e sacramentalmente, como diz Santo Agostinho, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A liturgia hoje nos oferece leituras muito belas e muito expressivas. Deuteronômio 8, Deus nutriu o seu povo com um alimento que não era conhecido, o maná, prefiguração e antecipação da Eucaristia. O Salmo 147 dizia: Deus traz a paz para o seu povo e o sacia com a flor do trigo e com a sua palavra. 1 Coríntios 10, nós somos um só pão, um único pão e um só corpo. E no Evangelho, minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Olhemos então um pouquinho mais de perto essa leitura primeira do livro do Deuteronômio. O Deuteronômio é uma bela coleção de homilias sobre a lei e sobre o dom da terra. Israel, depois de caminhar durante 40 anos pelo deserto, tempo de penúria, de provação, Israel se estabelece na terra de Canaã e se torna um povo sedentário de agricultores. Vive um período de grande bem-estar, de crescimento econômico. Infelizmente, se entrega à soberba e à autossuficiência. É por isso que Moisés diz: é preciso recordar-se, é preciso fazer memória. O recordar-se bíblico reinsere o ser humano na perspectiva da história da salvação. Recordar-se de quê? Recordar-se do período do deserto, em que Israel viveu a penúria, mas a dependência completa de um Deus amoroso. Se não fosse o Senhor, Israel teria morrido de fome e de sede, naquela região de solidão abrasadora. Recordar-se no livro do Deuteronômio significa crer, significa renovar a aliança com o Senhor, colocar-se novamente numa atitude de dependência do Deus da vida. A abundância de bens trouxe consigo a indiferença religiosa, a falta de reconhecimento e a falta de gratidão para com Deus. O orgulho tecnicista, a absoluta autonomia do ser humano, o bem-estar econômico desvairado geram o perigo do pecado original de todas as épocas: a vaidade, a soberba, a empáfia contra Deus e contra o próximo. Não é exatamente isso que está em jogo nos dias de hoje? Quando o ser humano prescinde de Deus,
quando ele pensa que pode descartá-lo, viver sem Deus, confiando apenas nas suas habilidades técnicas, nas suas possibilidades racionais, nas suas capacidades operativas, na sua razão instrumental, o resultado é desastre. O desastre se avizinha. Deus nos diz todos os dias que o ser humano não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai de sua boca. O ser humano não é máquina que vive somente para produzir, para acumular, para reter. Não. O ser humano tem fome e sede de beleza e do infinito. Fome do mistério, fome da Eucaristia. Nós somos mendigos da palavra de Deus, somos mendigos da Eucaristia, já prefigurada no maná, lá no Antigo Testamento. Aquele alimento misterioso, que não era conhecido por nossos pais. E esse Deus fiel, que nos fez e nos faz sair da casa da escravidão e saciou a nossa sede com a água viva que brota da rocha. Mais uma vez, esse Deus nos acompanha. Quem é essa rocha? A rocha também é a prefiguração de Cristo Jesus. Jesus é a rocha viva, como diz Paulo na carta aos Coríntios. Ele é o novo e definitivo pão. Depois do milagre do pão no Evangelho de João, no capítulo 6, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus faz um belíssimo discurso sobre o pão da vida. Jesus reflete sobre a diferença entre o maná como alimento transitório e ele mesmo como pão vivo descido do céu. Ele é o pão da vida. E ele chega a um nível mais concreto ainda, a ponto de afirmar que o pão do céu é a sua carne dada em alimento para a vida do mundo. Isso provoca escândalo em muitos discípulos. Muitos se afastam até do grupo. E nós acolhemos esta palavra, acolhemos esta verdade de fé e adoramos Jesus e o recebemos como alimento da nossa existência. Eu gostaria então, nessa solenidade de Corpus Christi, de refletir com vocês sobre dois elementos. Como bispo desta diocese de Garanhuns, responsável por ser aquele que é mestre da fé, gostaria de ajudá-los a compreender duas coisas muito importantes. Ultimamente, há um movimento que insiste numa única dimensão da Eucaristia, aquela dimensão sacrificial ou sacrificial. O Concílio de Trento, no século XVI, já nos brindou com raras páginas de beleza imensa para afirmar exatamente a instituição do sacrifício da missa, que é a Eucaristia, o sacrifício incruento de Cristo que se imola sobre o altar da cruz. Este sacrifício, diz o Concílio de Trento, é propiciatório em favor dos vivos e dos mortos. Tudo isso é verdade. E o Concílio Vaticano II, na década de 60, sobretudo numa constituição chamada Sacrosanto Concílio, especialmente no número 47,
no capítulo 2, a Sacrosanto Concílio confirma todas estas verdades do Concílio de Trento. O Concílio Vaticano II diz: nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue para perpetuar o sacrifício da cruz até a sua volta e para confiar à Igreja, sua esposa muito amada, o memorial de sua morte e ressurreição. Mas, queridos filhos, a palavra de Deus, o próprio Concílio Vaticano II na Sacrosanto Concílio e o Catecismo da Igreja Católica vão muito além e resgatam outras dimensões tão ricas da Eucaristia que não podem ser transcuradas. A Eucaristia, diz a Sacrosanto Concílio, é sacramento de piedade, é sinal de unidade, é vínculo de caridade, é convívio pascal. A Eucaristia é banquete pascal, é memória do inteiro mistério pascal, da vida, da paixão, da morte, da ressurreição, da ascensão e do derramamento do Espírito Santo. Pentecostes. É também festa, é convívio, é banquete, é comunhão. Não sem motivo, o Catecismo da Igreja Católica resgata os vários nomes deste sacramento. E cada um deles revela uma faceta da verdade da teologia eucarística. Este sacramento é Eucaristia, que significa ação de graças. É ceia do Senhor, pois se trata da ceia que o Senhor fez com os seus discípulos e hoje conosco. É fração do pão, porque foi o gesto feito por Jesus quando abençoou e distribuiu o pão. É assembleia eucarística, porque é uma assembleia reunida como expressão visível da Igreja Universal. É memória da paixão e da ressurreição do Senhor. É o santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja. O Catecismo continua dizendo que é uma santa e divina liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra o cume, o ápice e o centro e sua expressão mais profunda na celebração deste sacramento. É comunhão, porque por este sacramento nos unimos a Cristo e aos irmãos, formando um só corpo, como disse São Paulo na segunda leitura. É Santa Missa, exatamente porque a liturgia na qual se realizou esse mistério da salvação termina com o envio missionário dos cristãos e de todos nós.